Olá, boa noite, boa noite. Sou a Edna Viana do canal Edna Viana Dicas e Vlogs. Que eu vim falar hoje sobre vocês, sobre a introdução da Palavra de Deus. A Palavra de Deus está na Bíblia. Quando você quer saber sobre Deus, você procura quem? A Bíblia. Porque a Bíblia, ela nos responde todas as respostas cientificamente inspirada por Deus, né? A Bíblia, ela contém a mensagem e a palavra de Deus para nós hoje. Ela nos ensina a ter uma vida feliz, equilibrada, e ela nos ensina também a ter a aprovação de Deus. Também ela responde a todas as perguntas que você quer saber, né? Por exemplo, primeiro, quem que é Deus? Como que nós podemos conhecer a Deus? Quem escreveu a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? O terceiro. A Bíblia é cientificamente exata? O quinto, qual que é a mensagem da Bíblia? O que a Bíblia predisse sobre o Messias? O que a Bíblia predisse para os nossos dias? Uma pergunta. Quem é o culpado pelo nosso sofrimento? E por que existe tanto sofrimento no mundo? E o que a Bíblia promete para o futuro? O que acontece na morte? Que esperança há para nossos entes queridos falecidos ou os mortos, né? Que esperança que há? É o 12. O 13. O que a Bíblia diz sobre trabalho? O 14. Como administrar seu dinheiro? O 15. Como encontrar a felicidade? Como lidar com a ansiedade? É uma pergunta. Como a Bíblia pode ajudar a sua família? Como você pode achegar-se a Deus? Qual é o conteúdo dos livros da Bíblia? Como tirar o máximo de proveito da leitura da Bíblia? Vamos encontrar textos bíblicos? Como? A Bíblia ela é composta de 66 livros, pequenos livros. Ela está dividida em duas partes: as escrituras hebraica, aramaica, Antigo Testamento, e escritura grega cristãs, que é o Novo Testamento. Cada livro da Bíblia está dividido em capítulos e versículos. Quando textos são citados, o primeiro número, após o nome do livro, indica o capítulo. Está meio escuro aqui, mas está dando para ouvir nitidamente, né? Quando textos são citados, eu já falei, né, o primeiro número após o nome do livro indica o capítulo e o versículo. O número depois de 2 pontos, parêntese, indica o versículo. Por exemplo, Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, né? Capítulo 1, versículo 1, se refere ao livro de Gênesis, que é capítulo 1 e o versículo 1. Então, é assim que nós vamos conhecer a Bíblia. E tem o asterísticos, tem as explicações, porque é importante você estudar a Bíblia para você compreender. Igual o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, ali fala quando Deus começou a criação
da terra, porque o céu ele já tinha criado, né, a milhares de anjos. Foi o primeiro que Deus criou. Os céus, os anjos e as criaturas celestes, o céu, o sol, a lua, as estrelas. Depois, o livro de Gênesis começa na criação da terra. Está bem? Então, é isso aí. Continuando assim com os comentários da Bíblia, a gente começa com um cântico, depois uma oração para iniciar, né? Para pedir orientação de Deus. Depois, como que você pode fortalecer quando você enfrentar dificuldades na vida? Ela ensina tudo sobre isso. Aumente a sua sabedoria da palavra de Deus e o seu conhecimento. Também ela nos ensina a manter uma rotina espiritual mesmo quando você estiver desanimado. Estar forte em sentido espiritual vai ajudar você a se recuperar quando passar por dificuldades. E o que esse Provérbios nos ensina, né? Que é, nos tempos bíblicos, se um homem desejasse edificar a sua casa ou estabelecer uma família, por meio do casamento tinha de se perguntar: eu tenho condições de prover os cuidados e o sustento para uma esposa e para meus filhos? Que talvez venhamos a ter. Antes de constituir uma família, ele tinha que realizar, cuidar dos campos ou lavoura. Na linguagem de hoje, traduz esse versículo de modo claro e direto hoje, né? Ela foi revisada. Não construa sua casa, nem forme o seu lar até que suas plantações estejam prontas. E você deseja, está certo de que pode ganhar a vida. Aplique-se ao mesmo o princípio hoje. Se um homem que deseja se casar, os jovens hoje que desejam se casar, precisa preparar-se bem para essa responsabilidade. Se for fisicamente apto, precisa trabalhar, é óbvio que o trabalho árduo de um homem em prover para sua família não deve se limitar a assuntos materiais. A palavra de Deus indica que um homem que não cuida das necessidades espirituais e materiais, emocionais de sua família é pior do que um homem sem fé. Assim, ao se preparar para o casamento e vida familiar, o jovem hoje deve se perguntar, por exemplo: estou em condições razoáveis de sustentar uma família? Estou preparado para ser a cabeça espiritual de uma família? Cumprirei o dever de dirigir um estudo bíblico regular com minha família e filhos? A palavra de Deus certamente enfatiza essas responsabilidades vitais, que vocês podem ler em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 ao 8, que diz assim, olha, essas palavras hoje, Deus falando por meio da Bíblia, que hoje eu te ordeno, deve estar no seu coração.
você deve inculcá-las a seus filhos e falar delas sentado na sua casa, andando pela estrada, ao deitar, ao se levantar, e amarra-os como uma recordação na mão, e elas devem ser uma faixa na sua testa. Não que você vai amarrar uma faixa, mas que fique gravado no seu coração e na sua mente. Antigamente, os nossos antepassados e os governantes, que era governado por Deus, eles tinham que passar a leitura da Bíblia, que era em pergaminhos, para toda a nação. E todos deviam estudá-las e terem gravado. E era responsabilidade dos pais ensinarem a sua família, a sua esposa e aos seus filhos. Boa noite e um ótimo dia. Ou ótima noite.